Glória a Deus. Saúdo a todos com a gloriosa paz do Senhor. Meus queridos irmãos, como temos informado, todas as quintas-feiras nós estaremos aqui, trazendo uma palavra fundamentada na palavra de Deus, uma palavra da parte de Deus, abordando temas que alguns líderes, alguns pastores, eles não costumam falar no púlpito da igreja. Talvez por alguns motivos que nós elencamos aqui. Por exemplo, falta de conhecimento das coisas de Deus, por malícia, de propósito para manter o rebanho cativo aos seus achismos, às suas regras, aos seus dogmas. Um outro motivo por não terem uma vida de retidão diante de Deus. Não serem, por exemplo, o exemplo dos fiéis, como disse Paulo orientando o jovem pastor Timóteo. E também por negligência ou prevaricação. Negligenciam as coisas de Deus, prevaricam. Prevaricar é deixar de fazer aquilo que é para fazer. Então, são esses motivos. E o tema de hoje que nós vamos abordar é o seguinte: a igreja está cheia de pastores mercenários que abandonaram as ovelhas do rebanho do Senhor. Muito bem, nós queremos fundamentar essa mensagem, irmãos, no Evangelho conforme escreveu João, capítulo 10, conforme escreveu João, versículos 11 a 14, que diz a palavra do Senhor: Eu sou o bom pastor, palavras de Jesus, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. O que é mercenário? Aquele que, talvez, no passado, quem sabe, foi chamado por Deus, constituído por Deus, mas desviou-se. Envolveu-se com as coisas do mundo, principalmente com o dinheiro, com a riqueza, com o poder, e tornou-se mercenário. A preocupação dele não é com as ovelhas, a preocupação dele é ganhar dinheiro. A preocupação dele é status, é destaque. Então, quando o lobo, que são as influências malignas, as influências mundanas, vão adentrando a igreja, porque, irmãos, às vezes as pessoas têm ideia de que o mundo adentrando a igreja são coisas muito óbvias. Como, por exemplo, algumas coisas que nós fazíamos no passado e, quando aceitamos a Cristo, deixamos de fazer. Não, irmãos. O mundo está entrando sorrateiramente, escondido. Como, por exemplo, uma mensagem pregada apenas o texto e não o contexto, para enganar o rebanho do Senhor, para manter as pessoas cativas aos pensamentos insanos, muitas vezes até loucos, de determinados líderes. Mas nós queremos, irmãos, baseado nesse texto aqui, eu sempre estou procurando trazer os comentários da Bíblia de Estudo Pentecostal, o pastor Donald Stamps, ele comenta esse texto que nós lemos. Veja o que é que ele diz. Esta metáfora de Jesus como bom pastor ilustra o cuidado terno e devotado que ele tem pelo seu povo. É como se ele dissesse: eu sou para todos aqueles que creem em mim o que um bom pastor é para as suas ovelhas. Ou seja, cuidadoso, vigilante, amoroso, misericordioso. Então, o pastor, e aqui eu quero abrir um parênteses para dizer o que eu sempre venho dizendo e quero repetir. O problema da igreja odierna, como alguns queiram, ou a igreja da atualidade, a igreja atual, não são o rebanho, irmãos. O problema da igreja não está nas ovelhas. A gente sabe que existem muitas ovelhas problemáticas, Vocês sabiam que, enquanto o bode dá chifrada, a ovelha ela dá marrada. A ovelha, quando está sendo maltratada, ela baixa a cabeça e parte para cima, que aqui no Nordeste a gente chama marrada. Então, muitas vezes, a ovelha, por ser maltratada pelo seu pastor, ela precisa dar marrada. Essas marradas são os questionamentos, irmãos, que os crentes santos, os crentes que têm compromisso com o céu, estão fazendo aos seus pastores.
não é? Questionando os seus atos, as suas atrocidades, as suas insanidades, as suas loucuras contra o povo de Deus. A característica de Cristo, o pastor Donald Stamps continua dizendo o seguinte: a característica de Cristo como bom pastor é que ele morreu pelas ovelhas. Ora, irmãos, o pastor, ele tem que ter a consciência, ele tem que ser ciente de que ele, como pastor, ele é capaz de dar a vida pelas ovelhas. O sacrifício dele, o sacrifício sincero. Mas o que nós temos visto, irmãos, ultimamente, em muitas igrejas, e na vida de muitos que se dizem pastores, aqueles que se fizeram, aqueles que até foram no passado homens de Deus, mas que se desviaram, outros que têm se declarado pastores com a finalidade única e plena de buscar riqueza, poder e destaque. Não é? Esses homens, eles perderam a noção do que é ser pastor. Hoje, irmãos, a palavra pastor, conforme está na Bíblia, o dom ministerial, não é? Conforme está escrito em Efésios e em Coríntios, e ele mesmo deu uns para pastores, para apóstolos, para profetas, para doutores, foi Jesus que deu. Esse título de pastor está sendo para muitos um peso, irmão. Para muitos homens de Deus está sendo um peso exatamente por conta desses mercenários, desses mentirosos, desses déspotas, desses que estão aí enganando, muitas vezes até liderando grandes rebanhos. São aqueles, irmãos, estes são aqueles que chegarão diante de Jesus naquele dia e dirão: Senhor, em teu nome construí grandes templos, em teu nome eu batizei centenas e milhares, em teu nome eu fiz grandes feitos, em teu nome, em teu nome, em teu nome. E Jesus dirá: apartai-vos de mim, maldito, porque não vos conheço. São homens loucos, homens perversos, são homens que estão inseridos no capítulo 23 de Mateus, em que Jesus declara publicamente perante os novos convertidos, perante crianças, perante ímpios, perante incrédulos, perante as autoridades do Império Romano, perante os apóstolos, os discípulos, que estes são mercenários, adúlteros da verdade, homens cruéis, serpentes, víboras, sepulcros caiados. E a igreja, irmãos, ela não pode permanecer nesse engano. Alguém diz assim: mas irmão Giovanni, daqui para frente essas coisas estarão acontecendo. Sim, não tenha dúvida. Estarão acontecendo com muita força, com muita veemência. Mas a igreja não pode, irmão, ficar como se nada estivesse acontecendo. Não podemos tolerar essas coisas. Precisamos combatê-las até o dia que Jesus vier buscar a igreja. E aí, irmãos, o pastor Donald Stamps, ele continua comentando nesse texto que nós lemos sobre o bom pastor, sobre o mercenário. E ele diz: o ministro do evangelho, presta atenção, você pastor que está nos ouvindo agora ou que vai nos ouvir posteriormente, você que é ministro do evangelho, que foi consagrado por Deus, você também que é ministro do evangelho, entre aspas, que alguém achou por bem de lhe consagrar. Ou seja, não é nem consagrar, alguém achou por bem de lhe promover, de lhe nomear, ou você achou por bem de se autopromover ou se autonomear. Preste atenção, o ministro do evangelho, que ocupa esta posição, apenas por meio de vida, preste atenção, a posição de pastor, por meio de vida, ou de obter honrarias e poder, ele é o mercenário. Referido nos versículos 12 e 13, mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo. O versículo 13, ora, o mercenário foge porque é mercenário. O objetivo dele é apenas ganhar dinheiro às custas das ovelhas que lhe foram confiadas. No caso, aqueles que um dia foram chamados por Deus. Não é? Muito bem. E aí ele diz: o ministro do evangelho que ocupa esta posição apenas por meio de vida ou de obter honrarias é o mercenário referido nos versículos 12 e 13. O verdadeiro pastor cuida das ovelhas. O falso pastor apenas pensa em primeiro lugar em si mesmo e na sua posição diante dos homens. É ou não é, irmãos?
o que vem acontecendo com muita frequência em muitas igrejas. Igrejas grandes, homens de destaque, homens terríveis, homens perversos, homens que são verdadeiros assassinos de almas. Homens que se tornaram verdadeiros tiranos, verdadeiros déspotas, homens que centralizaram o poder nas suas mãos, homens que não aceitam questionamento de ninguém. Homens corruptos e corruptores. Homens rejeitados por Deus, que Deus está permitindo que eles permaneçam à frente do rebanho do Senhor, assim como permitiu, irmãos. Eu lendo a história dos Hebreus de Flávio Joséfo, Flávio Joséfo diz que Saul permaneceu após a morte de Samuel ainda 18 anos reinando sobre Israel. Ele reinou 40, não é? 22 anos ele reinou Samuel ainda vivo. E ele já caído, viu? Depois que Samuel morreu, ele ainda reinou 18 anos, endemoniado, rejeitado por Deus, perseguindo o povo de Deus. Mas Deus permitiu. Sabe por quê, irmão? Deus está permitindo pastores mercenários à frente da sua igreja para provar, para testar, para castigar os pastores auxiliares sérios que por muitos anos foram permitindo e deixando, sendo conivente com os graves desvios de conduta desses homens que aí estão. Mas o dono da igreja, irmão, ele está requerendo a igreja das mãos desses homens que há muito tempo se desviaram. Mas temos outro texto, irmãos, que fala sobre pastores mercenários. Ezequiel capítulo 34, versículos 1 em diante, diz o seguinte: veio a minha palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e dize aos pastores, assim diz o Senhor Jeová, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos, não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalham por não haver pastor, e ficam para pasto de todas as feras do campo, porque se espalharam. Ora, irmãos, não se enganem. Muitas igrejas estão vivendo de alarido, aglomerado de pessoas. Mas pessoas, irmão, que estão sem rumo. Pessoas que às vezes estão na igreja dando glória, aleluia, falando em línguas estranhas, chorando. Mas quando saem dali, vão para os motéis, vão para os antros de prostituição, vão fumar um cigarrinho de maconha, vão roubar, vão mentir, vão adulterar, vão praticar toda sorte de iniquidade, vão falar mal um dos outros. Veja o que é que o pastor Donald Stamps, ele comenta nesse versículo 34 do profeta Ezequiel. Os pastores de Israel. Porque, irmão, isso aqui foi uma profecia para os pastores de Israel na época, apontando para o sumo pastor Jesus. Mas nós queremos trazer e aplicar esta mensagem aqui para a igreja. Por que não? Veja o que é que ele diz. Ezequiel profetiza contra os líderes de Israel, seus reis, sacerdotes e profetas. Com sua cobiça, corrupção e egoísmo, deixaram de guiar o povo de Deus no caminho em que ele os queria, em que Deus queria o povo. Estavam a explorar o povo, a manipular os cidadãos para obterem lucro pessoal, ao invés de lhes dar assistência espiritual. Esses líderes, portanto, eram culpados do cativeiro de Judá, e Deus ia julgá-los. Veja, irmão, homens corruptos foram culpados do povo de Deus, do rebanho do Senhor, ser levado, irmão, ao cativeiro babilônico. E hoje não é diferente. Qual é o cativeiro hoje que a igreja está sendo submetida? Ao mundanismo, irmão. Os jovens adolescentes, irmãos, com pecados graves, não têm coragem de confessar o pastor, de conversar com o seu pastor, porque sabe que ali está um tirano, um lobo, que vai matar, acabar de matá-lo e não corrigir o erro com amor, com misericórdia. Mas não, ele vai expulsar o jovem, vai expulsar o irmão, a irmã que confessou o pecado. Em muitas igrejas hoje, irmão, os crentes eles não confiam mais nos seus líderes. Em muitas igrejas hoje, irmão, os gabinetes de alguns pastores tornaram-se, irmão,
um antro de difamação, onde as ovelhas não confiam mais. Vão lá no gabinete e conversam com o pastor. Antes que ele saia, muitas pessoas já estão sabendo da história. Pastores que não merecem confiança. Então as pessoas preferem esconder o pecado, viver em pecado, correndo o risco de perderem a sua salvação, porque não confiam mais nos seus pastores. Mas deixa eu dizer uma coisa. Ainda existem homens de Deus sérios, existem pastores sérios. Nós estamos tratando aqui de pastores mercenários. Não estamos dizendo aqui que todos são. Ainda existem homens sérios, homens de Deus sérios. Porque Deus sempre manteve o remanescente que não se dobra perante Baal, que não se dobra perante a politicagem, que não se dobra perante as riquezas, o destaque, ao egocentrismo, não se dobra perante a mentira, a dissimulação. Deus ainda tem atalaias na torre de vigia. E o pastor Donald Stamps continua comentando Ezequiel 34. E ele diz, esses líderes, portanto, eram culpados do cativeiro de Judá. E Deus ia julgá-los, como julgou, irmãos. E Deus está julgando esses homens. Muitos desses homens mercenários estão pagando um alto preço hoje e pagarão no futuro. Muitos Deus já tem arrancado e outros o Senhor vai arrancá-los, como um agricultor arranca uma erva daninha. Porque ele tem zelo pela sua igreja. Ele muitas vezes permite, irmão, que o seu povo seja desmoralizado perante o inimigo. Foi assim. Quando Acã guardou, escondeu o anátema, aquilo que Deus havia condenado. Por conta do erro maligno de Acã, a pedra de tropeço instalada no meio do povo, e nos púlpitos de muitas igrejas, irmãos, a pedra de tropeço está ali no púlpito. Não se vê batismo com o Espírito Santo, não se vê cura divina, não se vê milagre, não se vê o principal milagre, que é mudança de vida na vida das ovelhas, do rebanho do Senhor, irmãos. Por quê? Porque a pedra de tropeço está no púlpito da igreja. O púlpito de algumas igrejas foram contaminados, mas o dono da igreja está requerendo as suas ovelhas, está requerendo a igreja, ele vai arrancar essa pedra de tropeço. Acã será desmoralizado e o exército de Israel terá vitória perante a cidade de Ai. Louvado seja o nome de Jesus. E diz o texto, Deus enviará um pastor segundo o seu próprio coração, o Messias. Como eu disse no início, é uma profecia que aponta para o Messias. Deus falando sobre os profetas corruptos, os líderes corruptos de Israel, mas ele diz que chegará um dia que ele enviará um pastor que conduzirá o povo, o rebanho do Senhor, cuidando dele com amor, com misericórdia, aponta para Jesus, o sumo pastor, o sumo sacerdote, aquele que conduzirá o seu rebanho, unirá todo o seu povo, no período, por exemplo, do milênio, o governo milenial de Cristo aqui na terra. Queridos, que Deus abençoe a todos. A igreja precisa ler Bíblia, irmão. Nós vamos aqui toda quinta-feira estar trazendo temas que pastores não pregam nos púlpitos da igreja. Por quê? Porque se eles abordarem esse tema, ler o texto e tratar o contexto, eles vão apontar para eles. Então o que é que eles fazem? Pegam textos isolados, ou então textos e contextos, apenas para apontar para a igreja, apenas para corrigir os erros das ovelhas. E muitos deles, irmãos, têm usado o texto bíblico para ofender o rebanho do Senhor, para maltratar a noiva de Cristo. Mas Deus ainda tem os 7.000 que não dobraram os joelhos perante Baal. Portanto, pastores mercenários, se cuidem, que o dono da igreja está de olho nos senhores. Na próxima quinta-feira, meus queridos irmãos, estaremos trazendo o seguinte tema. Pastores podres, do alto da cabeça à planta do pé. À luz da Bíblia. É Bíblia. Muitos ficam chateados. Paciência.
Mas a palavra de Deus, nós estamos nos dedicando, irmãos, a trazer textos bíblicos que apontem para o maior problema da igreja do Senhor hoje, que são os líderes, a liderança. Graças a Deus que não são todos. Ainda existem aqueles que permanecem fiéis ao Senhor. Que Deus abençoe a todos, irmãos, em nome de Jesus. Até a próxima quinta-feira, exatamente às 9h30 da noite, às 21h30, se assim Deus permitir. A paz do Senhor a todos. Forte abraço.